As pessoas reagiram de maneira diferente depois que o Dokkaebi desapareceu. Algumas tentaram sair do metrô, enquanto outras chamavam a polícia. E o Sanga pertencia ao último grupo. Polícia, a polícia não está respondendo. O que devo? Se acalme, Sanga. Eu disse olhando diretamente nos olhos desfocados dela. Sanga, se você já jogou o jogo que a equipe de desenvolvimento fez? Um jogo em que o mundo é destruído e poucas pessoas sobrevivem. Hã? O que você disse? Pense nisso. Estamos em um jogo agora. Sanga lambeu seus lábios em silêncio. Jogo. É simples. Não hesite em fazer o que eu disser. Entendeu? Entendi. O que devo fazer? Fique parada. Finalmente, eu controlei lentamente minha respiração. Eu também precisava de tempo para aceitar tudo isso. Tem 3 maneiras de sobreviver em mundo apocalíptico. As descrições que existiam apenas na novel estavam agora se desdobrando diante dos meus olhos. O Dokkaebi tinha as antenas alongadas. Os corpos estavam espalhados como lixo no vagão. O trabalhador de escritório ensanguentado tremendo. Uma idosa gemendo em seu assento. Eu assisti todas as cenas com atenção. Era como Neo em Matrix, que suspeitava da realidade. Observando, questionando e por fim sendo convencido. Eu tinha que admitir isso. Não sabia o motivo, mas não tinha dúvidas sobre isso. Maneiras de sobreviver tornou-se realidade. Deixe-me pensar. Como eu deveria sobreviver neste mundo? Vamos lá, pessoal. Todos se acalmem, comecem a respirar com calma. Alguém avançou um passo exatamente 5 minutos depois que o Dokkaebi desapareceu. Ele era um homem robusto com cabelo curto, uma cabeça maior do que a maioria das pessoas. Vocês ainda não se acalmaram. Por favor, parem o que estão fazendo e prestem atenção em mim por um momento. As pessoas soluçando ou fazendo ligações pararam. Uma vez que os olhos de todos se focaram nele, o homem grande abriu a boca de novo. Como vocês sabem, no caso de um desastre nacional, pequenos distúrbios podem causar grandes perdas humanas. É por isso que vou controlar a situação agora. O quê? Quem é você? Uma situação de desastre nacional? O que você está dizendo? Algumas pessoas demoraram para voltar ao sentido e resistiram fortemente à palavra controle. Então o jovem pegou um cartão oficial do governo de sua carteira. Sou atualmente um tenente do Exército que serve na unidade 6502. Algumas pessoas ficaram aliviadas. Um soldado, ele é um soldado. No entanto, era cedo demais para ficar aliviado. Acabei de receber uma mensagem da minha unidade. As pessoas se reuniram em frente ao celular do soldado. Consegui ler o conteúdo sem dificuldade porque estava perto dele. Uma situação de desastre nacional de nível 1 ocorreu. Todas as tropas se reúnam rapidamente. Eu conseguia ouvir as pessoas engolindo a própria saliva. Era uma situação de desastre nacional. Não fiquei surpreso porque já esperava por isso. Na verdade, fiquei surpreso por causa de outra coisa. Tenente do Exército Lee Yun-sun. Aquele Lee Yun-sun era esse homem. Eu sabia quem era ele. Foi a primeira vez que vi seu rosto, mas seu nome estava claro na minha mente. Ele era um dos principais personagens coadjuvantes de Maneiras de Sobreviver. Espada de Aço, Lee Yun-sun. Um personagem da novel apareceu. Agora eu realmente tinha que aceitar a situação. Senhor soldado. O que está acontecendo? Estou tentando entrar em contato com a minha unidade, mas a Casa Azul. O que a Casa Azul está fazendo? Por favor, entre.
Em contato com o presidente rápido. Sinto muito. Sou um soldado comum e não tenho linha direta com a Casa Azul. Então, por que você está tomando o controle? Por causa da segurança de todos os cidadãos, enquanto Lee Yun-sun respondia calmamente às perguntas absurdas, percebi que as descrições da novel não estavam erradas. No entanto, Lee Yun-sun apareceu assim? Enquanto pensava sobre essas perguntas complicadas, tive um estranho palpite. Como único leitor de maneiras de sobreviver, eu podia garantir que a primeira aparição de Lee Yun-sun não era assim. O local em que ele apareceu na novel foi no final do primeiro cenário. Então, que situação era essa? Minha mente ficou confusa. Eu saberia claramente se eu pudesse ler maneiras de sobreviver mais. Uma vez. O primeiro-ministro está fazendo um discurso. É um desastre de nível 1 mesmo. Todos ligaram seus celulares com o grito de alguém. Yo Sanga virou a tela dela na minha direção. Dokja, olha isso. Não tinha necessidade de inserir um termo de pesquisa. Porque o primeiro resultado para todos os sites de portal era discurso do primeiro-ministro. Claro, eu já conhecia o conteúdo do vídeo. Para todos meus queridos cidadãos, terroristas não identificados estão atualmente ativos em um número indeterminado de áreas, incluindo Seul. O conteúdo do discurso era simples. O atual governo mobilizaria todos os meios e métodos para combater os terroristas, e nunca teria negociações. Assim, todos deviam continuar suas vidas com confiança. Eu não pensei muito nisso quando li a novel, mas agora fiquei um pouco chocado depois de ouvir. Terrorismo. Sim, isso seria melhor. Mas cadê o presidente? Por que o primeiro-ministro está fazendo o discurso? O presidente já foi atingido. O quê? Sério? Não tenho certeza. Um comentário na Navir. Merda, então é falso. Claro, eu sabia que não era um comentário falso. Uvaak! O quê? As pessoas abaixaram seus celulares quando ouviram tiros de todos os lados. Os sons vieram dos celulares. Chiik, houve um som alto, e sangue preencheu a tela. Depois de um momento, as pessoas prenderam a respiração ao perceber o que aconteceu. O primeiro-ministro morreu. Sua cabeça explodiu em tempo real. Houve vários tiros antes que a tela se silenciasse. A próxima coisa que apareceu na tela foi um Dokaebi. Humanos, eu já disse. Isso não é uma brincadeira como terrorismo. Ponto. As pessoas ficaram sem palavras, enquanto suas bocas se abriam como peixinhos dourados estúpidos. Vocês ainda não entenderam? Isto não é um jogo. Vocês ainda acham que isso é um jogo? Parecia tão sinistro pois seu tom era tão relaxado. Subconscientemente, eu apertei meu punho com toda a minha força. Haha, de acordo com os dados, as pessoas deste país são muito boas em jogos. Então, por que não tento aumentar a dificuldade? Som de bip. Um temporizador enorme apareceu no ar. Ao mesmo tempo, começou a diminuir rapidamente. O prazo foi reduzido para 10 minutos. Faltam 10 minutos. Se a primeira morte não ocorrer nos próximos 5 minutos, todas as vidas deste vagão serão eliminadas. O que é isso? É uma piada? Vocês não ouviram a mensagem de agora? Ei, vocês não ouviram? Senhor soldado. O que fazemos agora? Por que a polícia não aparece? Todos, se acalmem e me escutem. As palavras do Dokaebi fizeram com que a situação no vagão ficasse mais séria do que Lee Yun-sun pudesse controlar. Eu podia sentir Yo Sanga segurando meu colarinho com força. Ainda assim,
eu não consegui parar de pensar na incongruência dessa situação. Lee Yun-sung, um personagem coadjuvante, já tinha aparecido. Então, por que ele não emergiu? De acordo com o que eu sabia, eu já deveria ter visto ele. Tem um assassino lá atrás. Uma cena no vagão 3907 podia ser vista pela janela do corredor. A aparência do assassino naquele vagão era branca. Nós temos que manter eles afastados. Não deixem ninguém entrar. As pessoas seguraram com força a porta de ferro, mas não era necessário. O inimigo não estava lá em primeiro lugar. Todos os tipos de acesso ao vagão serão restritos até que o cenário seja concluído. Junto com essa mensagem, as pessoas foram lançadas para trás da porta de ferro como se tivessem sido atingidas por uma barreira transparente. Oh, o que é isso? Mais uma vez, a voz do Dokaebi soou. Haha, tem lugares que estão muito divertidos, enquanto outros ainda nem começaram. Ok, este é um serviço especial. Mostrarei o que acontecerá se nada acontecer nos próximos 5 minutos. Uma tela gigante apareceu no metrô. O lugar que apareceu na tela parecia uma sala de aula. Garotas de uniforme escolar de cor azul marinho tremiam. Um menino mordia as unhas e murmurava: esse é o uniforme escolar de Daepon. Bip 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 bip, um som de bip sinistro foi ouvido. Então as meninas do ensino médio começaram a gritar. O prazo acabou. O pagamento estabelecido começará. Assim que o anúncio terminou, as cabeças das meninas do ensino médio sentadas na primeira fila explodiram. Uma por uma de novo. Mais e mais cabeças explodiram. As meninas do ensino médio gritaram e correram em direção até as portas ou janelas da sala de aula. Como? Ferramentas de limpeza e unhas quebraram, mas as portas não abriam. Ninguém podia sair. Peão. As cabeças das meninas do ensino médio continuaram explodindo. Então uma garota do ensino médio estrangulou a sua amiga, que morreu com um gemido. Depois de um tempo, a única coisa que permaneceu na sala foi a última estudante olhando ao redor. Canal #BEI23515 Ensino médio de garotas de Daepon. Sobrevivente do segundo ano B, IG. A figura da garota na tela desapareceu. Então, o Dokaebi perguntou. É aí? Interessante. O Dokaebi falou com um sorriso, mas as pessoas não estavam mais olhando para a tela. As pessoas que fizeram contato visual estavam gradualmente se afastando umas das outras. Merda. O que foi isso? Até mesmo Youo Sanga me soltou. No entanto, ela não se afastou de mim. Ambas as minhas mãos foram liberadas e liguei meu celular. Por que aquele cara ainda não apareceu? Tinha uma mistura de informações que eu conhecia da novel e informações que não conhecia. A única maneira de superar essa situação era lendo maneiras de sobreviver de novo. No entanto, onde eu poderia encontrar a novel? A novel não era popular o suficiente para ser compartilhada ilegalmente. Não, espere um minuto. Um anexo. Eu fiquei atordoado por um momento quando vi a notificação no meu celular. Será que? Fiquei confuso no momento em que abri o anexo do e-mail. O nome do anexo enviado pelo autor era 3 maneiras de sob 3 reviver em um mundo apocalíptico. Txt.